o sacrifício de Yeshua e a ressurreição dele mostrava a justiça de Deus, né? A justiça de Deus trazendo redenção para nós, salvação para todos os que creem. Então, os judeus, os não messiânicos, eles acreditam que será justo, né, a reconstrução do templo. E quem fará isso? O anti-Messias. Quando entra a ave, diminuímos em alegria. Isso eles falam, né, sobre a destruição. Reset, bondade. O poder divino se constrói, toda a realidade como está escrito. O mundo é construído como pelo poder de Reset. 3 vezes Reset corresponde à construção de todos os 3 templos. E estão todos contidos e encontram sua consumação eterna no 3º templo, né? Eles aguardam pela expectativa do 3º templo, né? E quem fará isso? O anti-Messias, mais uma vez. E é triste isso, porque algumas igrejas elas nem têm revelação sobre isso, de que quem construirá o templo será o anti-Messias. Tanto que um líder espiritual, ele quis reproduzir isso, né, em São Paulo. Os entendedores saberão quem é este líder espiritual, para ser construído brevemente em nossos dias, né, por Messias. Por este motivo, Arié aparece à direita no lugar de Reset, na carruagem divina de Ezequiel 1:10. Eu falo sobre Ezequiel 1:10, né, no vídeo anterior que eu lancei na plataforma, né, falando acerca das rodas do Espírito. Então você entenderá sobre isso. E aqui há uma outra associação a esta revelação acerca da carruagem divina, né? Justiça e graça, né? As duas faces, a face do leão, que é a face da severidade, e a face do boi, né? O cordeiro, né? O cordeiro imolado, uau! Yeshua, totalmente Yeshua. Primeiro ele veio como cordeiro para ser imolado, para morrer pelos nossos pecados. Mas então, quando ele voltar, ele voltará como leão. Aí sim, a justiça de Deus ela se fará. Mas é descrito que antes que ele volte, virá o anti-Messias. Por isso é preciso ter discernimento sobre este tempo. Desculpa. Então, dando continuidade, esse vídeo vai ficar extenso, viu? Talvez eu divida em duas partes. O mês de Ave, que é o mês do Pai, que é o mês do Abba. Ai, nossa. Meu Deus. É um mês conectado à tribo de Shimon, que é a tribo de Simeão. Então, o nome Simeão vem da palavra ouvir, né? O pecado dos espias em 9 de Ave resultou neles falando mal da terra de Israel e o povo aceitando, né? Ou seja, ouvindo a maledicência daqueles dos espiões, dos 10 espiões, né? Assim, a retificação geral do mês de Ave é a retificação da audição. Então, este é um tempo em que devemos purificar os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus e ouvir também a direção de Deus. E ouvir a palavra rema, né? A revelação, e aceitar com fé no coração. Então, este é um tempo para a gente tomar posse da terra, né? De entrar num lugar amplo, né? Assim como Josué e Caleb, né? Que era Oséias, o nome foi mudado para Caleb. Eles falavam: "Eiam, vamos possuir a terra", né? E
Então, esse é um tempo de estar encorajando, né, para possuir a nossa herança em Cristo, para entrar num lugar amplo, né, porque Canaã era um lugar amplo, de frutos excelentes. Então, este é um tempo de adquirirmos, de tomarmos posse da terra, mesmo que passando por um lugar obscuro e como o buraco de uma agulha, né, um lugar apertado. É como se fosse o nascimento de um feto mesmo, ou como se fosse uma lagarta saindo do casulo já com asas, né? É tempo de sair de um lugar apertado para um lugar amplo, para a terra da promessa, né? É tempo de tomar posse, mas nós só vamos tomar posse quando os nossos ouvidos eles forem circuncidados. O que significa isso? Quando os nossos ouvidos eles forem purificados, santificados, retificados. Uau! Uau! Então, Simeão é a única tribo de Moisés que Moisés não abençoou explicitamente no final da Torá. Isso se deveu à sua frustração como a tribo de Simeão, devido ao seu envolvimento mais que todas as outras tribos no pecado de Peor, né, que é prostituição com mulheres estrangeiras, que resultou em idolatria. Então, o nome Shimon se divide em duas palavras que escrevem chamavam, que traduzindo, existe iniquidade. Então está aqui mais um fato associado profeticamente a esta tribo, né? Então é tempo de ser retificado nisso. Ouvir a voz de Deus. Então, num certo sentido, Moisés, que é da tribo de Levi, era mais proximamente relacionado em espírito a Simeão que a qualquer outra tribo. Simeão e Levi são irmãos, né? Tá lá escrito em Gênesis 49:5 acerca das bênçãos proféticas de Jacó. Então, disse como patriarca, Jacó abençoou seus filhos. Os dois juntos, Simeão, liderando seu irmão mais jovem, Levi, vingou-se pelo estupro de sua irmã Diná e destruiu toda a cidade de Shechem. Então, Simeão, ele foi liderado e ele fez justiça, né? Por causa do estupro de sua irmã. Uau! Na Cabala aprendemos que a alma de Moisés era também do Rabi Simeão Bar Yochai. Ele, mais de qualquer outro sábio, revelou a dimensão interior da Torá de Moisés no sagrado Zohar. Então, Zohar, ou Zohar, é o livro, é um dos livros sagrados das leis orais, né? Que depois, só depois, elas viraram este livro, né? Então, a degeneração do poder de Simeão leva à destruição do templo, a retificação e elevação daquele mesmo poder provoca a eterna reconstrução do templo. Então, eu reafirmo, né? Nós somos o templo. Nós precisamos ser restituídos, reconstruídos, né? No mês de Tammuz, que foi o mês passado, existe um texto que está em Ezequiel que fala, né, sobre as abominações no templo, né? Que tinha a imagem dos ciúmes, e assim também nós, sendo templos do Espírito Santo, apesar de ter de ele nos habitar, nós temos que ver todos os lugares, né? Todos os lugares para sermos retificados, né? Porque apesar a terra era sem forma e vazia, diz em Gênesis. Havia trevas sobre o abismo, ou seja, estava muito desorganizado, né? Mas ali o Espírito Santo ele pairava sobre a face das águas. Então, o Espírito Santo ele não está limitado às nossas condições, né? Ele vai procurar de toda forma
está organizando. Então nós precisamos retificar os nossos ouvidos para ouvir o Espírito da verdade e estar nos retificando, porque ele jamais nos abandona, né? E esta palavra revelada está na Gênesis, né, que a terra era sem forma e vazia, e também está em Ezequiel, que fala acerca do templo, né, que havia abominações no templo, mas adorações, sobre Tamuz, mulheres chorando por Tamuz e várias coisas, mas ali era o lugar da habitação de Deus. Então, a retificação de Simeão, a retificação dos pecados de iniquidade de Israel que levaram à destruição do templo do mês de Av, que é o mês de Simeão, deu-se pelo seu apego ao atributo mais essencial a Moisés, a humildade. A palavra Avon, né, pecado, né, Avon, existe uma marca, né, com este nome. Far Anav, que é humilde, termo singular pelo qual a Torá louva Moisés. E o homem, Moisés, era muito humilde, mais do que qualquer outro homem na face da terra. O nome Simeão se transforma no mês de Ave, de existe iniquidade, chama Avon, em existe humildade, chama Nav. A habilidade de Simeão de assim metamorfosear-se, assim como a borboleta, né, era lagarta, se metamorfoseia, né, ali tendo asas, depende do seu senso interior da audição. Aí, outra vez aí falando sobre a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus, né? Moisés se dirige a Israel como a declaração mais abrangente da Torá. Ouve, ó Israel, né? O Shema Israel. Moisés fala a Israel por meio da alma raiz de Simeão, né? Audição interior, em hebraico, Deher Eiditi. Ver como profundo centro, senso de humildade na alma. Embora Moisés não abençoasse explicitamente Simeão, nossos sábios nos ensinam que ele eludiu Moisés na primeira palavra da sua bênção de Judá. Ouve, Shema, Deus, a voz de Judá, né? Então é uma brincadeira que eles fazem com as palavras hebraicas, né? A Torá, ela toda tem essas decodificações, né? Então, quando é dito ouve Israel, está associando as duas tribos, tanto Simeão quanto Judá, né? Ouve Judá. A oração de Judá. Esta frase complementa o versículo, ouve, ó Israel. Em Gemátria, ouve Deus a voz de Judá. Aí tem os cálculos de Gemátria, né? 602, que é igual a 7. 7 vezes 86. Ouve, ó Israel. Aí tem os cálculos da Gemátria. E sobre isso talvez eu faça um vídeo falando sobre Gematria. Na divisão da terra entre as 12 tribos, Simeão herdou sua porção dentro da porção maior de Judá. Este é o único exemplo em que a tribo herda sua porção dentro de outra. Quando os dois nomes, Simeão e Judá, são adicionados a um ao outro, né, nos cálculos da Gemátria, dá 466, mais 30, que é igual a 496, cujo total dá Malhut, dentro do gráfico da árvore da vida. E Malhut é o reino, né? É toda a extensão. Malhut é o reino. Assim aprendemos que Malhut de Judá, que é o reino de Judá, depende da presença, da parceria de Simeão, né? Então, Judá é louvor. Então, para que haja um perfeito louvor, você precisa estar com os ouvidos atentos. Você precisa estar sensível à voz do Espírito, né? E assim, todo louvor é conduzido e flui com perfeição. Judá corresponde ao mês de Nissan e o sentido da fala, né? Simeão corresponde ao mês de Av.
as primeiras duas letras do subradical em hebraico da palavra Aviv, o nome da Torá para o mês de Nissan. Uau! E o sentido da audição. Então está aí duas tribos associadas aos dois sentidos espirituais, né? Tanto da fala, né? Que é Judá, e da audição, que é Simeão. Bom, os dois sentidos, falar e ouvir, são obviamente um par, assim como o pecado do povo de ouvir ou aceitar a maledicência falada pelos espiões, no pecado de 9 de Av. Assim concluímos que o poder do mês de Av, o mês da aparente destruição, é para ouvir a mensagem falada pelo mês de Nissan, o mês da redenção. A integrar-se o primeiro e mais importante poder de Israel, a liderança, na consciência do povo judeu. Então a liderança ela está associada à fala, né? A capacidade de dar um discurso, né? Então assim concluímos que o poder do mês de Av, né, que é o mês da aparente destruição, é para ouvir a mensagem falada no mês de Nissan, que é o mês da redenção. Integrar-se primeiro a mais importante poder de Israel, que é a liderança na consciência do povo de Deus. Então, é dar ouvidos à voz de Deus, é dar ouvidos às direções de Deus, através da liderança. Este é o segredo da gravidez, né, e nascimento do Messias. O início de sua gravidez de 9 dias, 9, né, seu nascimento. Eles estão unem completamente com a consciência do seu povo em 15 de Av. O mês de Av, né, como eu já estou dizendo, né, é um mês que está associado ao sentido da audição, a audição espiritual. Ouvir em hebraico significa entender, né? Entender, integrar-se totalmente à consciência da pessoa, no coração da pessoa, não apenas entender intelectualmente no cérebro, mas ouvir o outro é entender por completo seu dilema e ter empatia com ele. Então é ouvir com o coração também. Ouvir é receber. E para quem não sabe o significado da palavra Kabbalah, Kabbalah significa receber. No início, Isaías, né? No início de Isaías, lido no Shabat, que é o sábado, antes do 9 de Av, está escrito: se você desejar Tovu, da palavra ave, e ouvir, que é o sentido de ave, partilharás da bondade da terra. Se quiseres e ouvides, comereis o melhor dessa terra. Ou seja, dois sentidos espirituais associados: ouvir e desejar. Se deseja com o coração e se ouve com os ouvidos espirituais, com entendimento. Então, o sentido da audição é o sentido do equilíbrio interno, o alicerce da existência retificada. Desequilíbrio é a fonte de toda queda e destruição. Um ouvido bem equilibrado, um sentido de audição bem orientado, possui capacidade de discernir e distinguir em tudo o que se escuta a verdade da mentira, né? Como está escrito em Jó 12:11, 34:3. O ouvido discerne palavras. Ozen Malim Tivran. As iniciais desta frase escrevem Emet, verdade. Então, dentro da Cabala nós aprendemos também que existe, né, estas decodificações de palavras. O membro controlador do mês de Ave, né, que está associado ao mês do Pai, é o rim esquerdo. O rim esquerdo é uma figura de linguagem.
O rim esquerdo é o conselho. O conselho dado pelo rim esquerdo é como ouvir adequadamente e integrar-se à verdade da própria consciência. Conselho, consciência. Então, o controlador é a consciência. Segundo o princípio geral de que direita é sempre mais espiritual que esquerda, o sentido do raciocínio do Mesdiar, o raciocínio, olha, interessante isso, porque se a gente for estudar dentro de biologia, isso é uma verdade, né? Nós possuímos um cérebro com duas repartições, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Então é exatamente isso que está querendo dizer. O rim esquerdo é senão o hemisfério esquerdo do cérebro. Então aqui está fazendo uma associação com outro mês, que é o mês de Ar, né? Que está associado ao rim direito, que é o hemisfério direito do cérebro. Então, raciocínio, né, que está associado mais a cálculos, e uma comparação, né, com o rim esquerdo, que é o conselho, que está associado à consciência. Então, devemos usar o cérebro por completo, a sua plenitude, né? Porém, este mês é o mês associado ao conselho. É tempo de a gente ouvir o conselho de Deus. A Bíblia fala também, né, que em Provérbios, eu não lembro qual provérbio, mas diz, né, que na multidão de conselheiros que se faz um sábio. Então, os dois rins são os conselheiros, masculino e feminino da alma. Uau! Aqui tem biologia, tem tudo aqui. Porque isso é o hemisfério direito e esquerdo do cérebro funcionando perfeitamente. Engraçado que em biologia, eu esqueci qual é a matéria que estuda o corpo, né, o corpo humano. Fala exatamente sobre isso, né, que o hemisfério esquerdo é o hemisfério feminino, masculino, e o hemisfério direito é o hemisfério feminino. O rim direito aconselha para retificar os próprios traços de caráter por meio do processo da cuidadosa introspecção, o sentido do raciocínio do mês de Ar. O rim esquerdo aconselha como absorver a verdade na própria consciência, o sentido da audição do mês de Ave. Introspecção. E aí eu lembro sobre introvertidos, né? Geralmente eu como eu sou alguém introvertido, eu uso muito o rim esquerdo, né? Este hemisfério do cérebro. Esse mundo interior, eu uso muito sobre isso. Depois eu vou falar para vocês sobre a teoria das 16 personalidades, que tem muito a ver com isso. Muito a ver. A palavra para rim, né, que é cuiar, vem de col, tudo. Col, que é igual a 50. Aí eles falam, né, nossos sábios nos ensinam que a idade de 50 anos a pessoa está apta para dar conselhos. Os dois rins são dois conjuntos complementares de 50, como 50 equivale a 50 voltas dos dois conjuntos de cortinas penduradas no tabernáculo. Aí eles dão as últimas coisas associadas a elementos associados ao tabernáculo. Então, nossa, ficou muito amplo este vídeo, quase 50 minutos. Eu quero dizer com isso, né, que faz todo sentido. E eu vou terminando por aqui. Este é o mês, né, a descrição profética do mês de Ave, o mês do Pai. Nós estamos no ano de 5.782. E talvez eu faça um terceiro vídeo especificando neste ano esta data. Então é isso. Que você adquira sábios conselhos e seja retificado no seu entendimento. Shalom, shalom. Se inscreva e
compartilhe. Shalom.